Olá, vem cá. Muito se critica, né? Não de hoje, mas principalmente agora, o nosso poder executivo, principalmente na figura do nosso Supremo Tribunal Federal, a nossa Corte Constitucional. Em alguns países é Corte Suprema, em outros países é Corte Federal, em outros países Corte Constitucional. Aqui o Supremo Tribunal Federal. A gente tem justiça para quase tudo, né? Vai da justiça trabalhista à justiça esportiva, passando pela justiça eleitoral. Então a gente tem Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Trabalhista, Supremo Tribunal Eleitoral, Supremo Tribunal Desportivo, de esporte, sei lá. Gente, é uma festa. Eu fico imaginando o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Corte Constitucional, é guardiã de nossa Constituição, é a Corte guardiã de nossa Constituição, parece que vai ter um orçamento aumentado até, só para ter ideia, os vencimentos de cada ministro serão de, não sei se são e passarão a ser mais a isso, são isso e vai ter mais ou era menor e vai passar a ser esse, mas o número que eu tenho é de R$ 39.200 mensais, vencimentos mensais. Fora todos os penduricários, os benefícios. Quem é funcionário público sabe muito bem do que eu estou falando. Nada contra os caras ganharem quase 40 pau. Se fosse na Suécia, talvez. Se fosse País de Gales. O País de Gales faz parte do Reino Unido, né? Sei lá. Mas eu acho 40 pau. Os caras eu acho. E é só o do STF, todo integrante de qualquer Supremo ganha isso. Mas tudo bem. Aí você tem um orçamento de não sei quantos mil reais para comida, bebida. E teve aquela polêmica da lagosta, né? Aquilo foi ridículo, que estava lá em cima de lagosta. Ah, mas aquilo daria para que se a gente receber uma autoridade. Aí, pô, tu pede ah, uma grana excepcional. Tipo, olha, nós vamos receber o rei da Dinamarca, a rainha da Dinamarca. Porra, então nós precisamos comprar aí lagosta, porque a rainha da Dinamarca falou lagosta, vamos agradar, é uma autoridade internacional. Quem sabe a rainha da Dinamarca não facilita depois a gente para fazer negócios com a Dinamarca, né? E aí você pede lá uma graninha excepcional, mas é naquele ponto específico, para comprar uma lagosta. Mas isso fazer parte do orçamento cotidiano da instituição, aí é meio forçação de barra. Mas beleza. Então você tem aí, já, eu estou falando só por motivos orçamentários, ela já inspira antipatia. Aí a gente pega, mas vamos que os caras fizessem um trabalho que nos, opa, que nos deixasse orgulhosos. Pô, os caras trabalham muito. Esse país não seria o país que é sem ação do Supremo. Não, o que você vê são os caras dizendo que tem que combater a tirania da maioria, ou seja, que é um eufemismo para dizer assim, nós temos que ser os tiranos, nós não podemos abrir brecha para a democracia, que é a vontade da maioria. São os caras dizendo que eles são os iluministas contra o obscurantismo da população brasileira, ou seja, você, povo brasileiro, é um demente ou um tosco que não sabe de nada, nós vamos decidir por vocês. São os caras agindo de arbitrariedade, perseguindo gente que critica eles, mas é uma galera específica que eles perseguem, porque se faz assim, não, mas aí tem que respeitar. Porra! O Janot, lembra do Janot? Aquele malandro lá da PGR, acho que era da PGR, né? Na época do governo Dilma Temer Dilma.
Depois foi substituído pela Raquel Dodge. O Janot, acho que foi num livro, não foi nem entrevista, acho que ele escreveu, registrou no livro das memórias dele, dizendo que foi armado no Supremo para dar um tiro na cara de um ministro. Sei lá porque não deu. Covarde ou... Se for mentira, não interessa. O cara fala, o cara escreve no livro, registra, que foi armado, foi lá, de trabuco na baia para pegar o ministro e dar uns tiros na cara dele. Acho, se não me engano, usou até essas palavras. Fui lá para dar um tiro na cara do fulano. Eu não me lembro qual era o ministro, acho que era o Gilmar Mendes. Acho. Depois que tiver estômago de ler aí a biografia do Janot, confere se eu não estou falando a verdade. O que deu isso? No que deu isso? Porra nenhuma. Tá lá que o cara foi armado com a intenção de assassinar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Não deu em nada. Eu não vi nenhuma busca e apreensão, não vi nenhuma prisão, não vi nenhum inquérito, não vi nenhuma investigação. Eu não vi nada. Se houve, a imprensa não falou nada. Mas eu acho que o seu Janot não está preso, eu acho que o seu Janot não está impedido de nada na vida dele. Sequer está usando uma tornozeleira eletrônica. Ah, mas seu Janot era procurador da República. Quando ele escreveu o livro não era mais não. Ele era um aposentado. Era um servidor público aposentado. Tá? Mas aquele que chama um ministro ou outro de cabeça de rola, ou boca de sapo, ou Carmen Miranda, sei lá, chama o ministro de Beto Carneiro. Aí esses caras têm ação de busca e apreensão da Polícia Federal na casa deles, são perseguidos, são oprimidos, são reprimidos. Uns até foram presos e andam de tornozeleira eletrônica agora. E servem de estandarte para a imprensa falar que há entidades antidemocráticas contra a instituição do Supremo. É fácil, né? Tu se esconde atrás de uma... Tu comete o maior número de barbaridades e arbitrariedades possível, mas você não é a sua instituição. Se você me criticar, me combater, você está sendo antidemocrático. E sabe como é que é? A democracia não é muito a praia dessa galera, né? Eles usam isso da boca para fora, mas na verdade eles querem combater a tirania da maioria e do parlamento. Pois bem, mas eu sou um cara propositivo. Eu não sou um cara combativo. Eu choro, mas eu dou ideia. Aí eu pensei cá comigo, por que eu não faço, se eu fosse imperador do Brasil, vamos que o Brasil fosse um império e descobrissem que a linhagem Alves não era os Lourenço e Bragança, eram Alves que tinham direito ao Império Brasileiro e eu fosse escolhido o imperador do Brasil. Eu ia fazer minha alteração constitucional, não sei se é PEC, se é uma emenda constitucional, um projeto de emenda constitucional, ou se como imperador baixaria lá um decreto do rei, não sei. Mas o que eu faria era o seguinte, tá bom, o Supremo é de extrema importância. Mantendo-se a Constituição, ele é o cara que garante a Constituição. Então essa instituição ela tem que ser respeitável e atuante. Primeira coisa, saem os 11 ministros atuais, rua, tchau, já deram o que deu, beleza. Quer indenização? Aposenta aí em 40 pau que eles estão ganhando hoje, ou vão ganhar, não sei. Tá, era um prejuízo, que a gente vai ter esse prejuízo até a morte desses caras mesmo, até os 75, e tem aí a PEC do fraldão que quer botar para 80 anos, então vão ganhar isso até lá, e quando aposentar vão ganhar isso até morrer. Então, não é prejuízo. Isso ia continuar pagando o que a gente paga. Aposenta esses 11 e vamos eleger mais 11. Eleger não. Vamos fazer o seguinte, primeiro, para ser membro do Supremo,
cara tem que ser juiz de carreira e ter no mínimo 10 anos de magistratura, uma década de magistratura. Eu não posso pegar um juiz de 2, 3 anos de magistratura e indicar. Eu não posso pegar um advogado de partido e indicar. Eu não posso pegar um ex-promotor e indicar. Um ministro qualquer indicar, só porque é bacharel em direito ou tem a carteirinha da OAB. Não. Eu tenho que pegar um juiz de carreira. Pelo menos uma década de atuação. Acredito que já seja dessa forma, também teria que ser ilibado, ou seja, ele não poderia ter nada, nenhum processo, nem de injúria. Não, o cara me chamou de galinha, o cara me chamou de viado. Não poderia ter nada manchando o histórico legal do cara. Então, 10 anos de juiz com no mínimo 10 anos de carreira. Uma idade mínima também, né? 35 anos. 35 anos. Menos de 35 anos não dá. O cara tem que ter no mínimo 35 anos. E olha que eu estou sendo... Eu pensei primeiro 50 anos em diante. Mas vamos botar 35 anos. 10 anos de carreira como juiz. Ou desembargador sério. Desembargador sério também. Mínimo de 35 anos, sem nenhum registro legal, sem nenhuma ficha limpíssima, mais limpa do que sacerdote ortodoxo, sei lá. Beleza. Aí quem iria indicar esse cara? Continuaria sendo o líder de Estado, o presidente da República. O presidente da República ia escolher dentre esse quadro, 10 anos de carreira na magistratura, com 35 anos no mínimo de idade e com um histórico limpo, ilibado. Aí ele ia apreciar a uma comissão mista. Ele não é mais só o Senado, não. Ele ia se tirar uma comissão mista, Senado e Câmara dos Deputados. Então, uma comissão mista parlamentar. Tá? Uma CMP. Uma comissão mista parlamentar. Essa comissão mista parlamentar, ela seria eleita pelos próprios pares, ou seja, pelos próprios parlamentares. O Senado ia indicar os seus, a Câmara dos Deputados ia indicar os seus. O número dela a gente pode discutir. Quantos seriam? Você poderia fazer, o Senado tem 513. Eu tenho uma proposta de redução. Tá? De você botar, sei lá, no máximo 5, Senado não, perdão, a Câmara dos Deputados, no máximo 5 parlamentares de cada estado. Bom, 5 parlamentares de acordo com a população do estado, no máximo 5. Beleza? E para o Senado, 2 senadores de cada estado. 2 senadores de cada estado. Essa comissão mista, ela ia pegar o indicado do presidente, ela ia dizer sim ou não, aceitamos ou não. Então, esse indicado do presidente e a comissão mista, ela iria sabatinar, ela ia averiguar se ele tinha os 10 anos de magistratura mínimos, 10 anos mínimos de magistratura, ela ia averiguar se ele tinha a certidão de nascimento do cara, para ver se ele tem idade mínima, ela ia averiguar os antecedentes desse cara, se o cara é totalmente libado e limpo, beleza. E aí ela ia perguntar coisas, né, que achasse que um representante do povo, né, gostaria de perguntar. Coisas do tipo, o que ele acha disso, daquilo, etc, etc, etc e tal. Bem, aprovado o nome, ele iria ser indicado ao Supremo. Até quando? Eu acho que poderia ser vitalício. Poderia ser vitalício. Esse cara vai ficar lá. Aposentar esse cara nada. Isso aí, aposentar ele, você paga o outro e paga o aposentado. Amigo, tu vai agora trabalhar até morrer. Se pedir para sair, aí a tua aposentadoria cai para metade do que você ganha. Se você ganha 40 pau, você ia aposentar com 20 pau. Porra, é da hora, ainda mais com um velho. Aí esse camarada, ele tem mandato vitalício, pô, história é essa? Esses caras são tiranos. Aí você está favorecendo a tirania. Calma, calma. Você tem nas eleições, eu mudaria, isso daí seria junto com uma reforma eleitoral. Voto distrital, majoritário, acaba com o voto proporcional. Voto é distrital e majoritário. Pô, como é que é o voto distrital? Vem cá, vamos ver aqui no estado do Rio de Janeiro como exemplo. Eu sou professor, então, assim, no estado, a educação
ela tem os distritos, ela tem as metropolitanas, ela tem metropolitanas, elas têm as coordenadorias regionais. Você pode usar essas como distrito. E aí o que a coordenadoria 1, coordenadoria 2, coordenadoria 3, assim vai. E aí você pega essas coordenadorias como exemplo, como referência para montar os distritos daquele estado. Dando um exemplo, poderiam ser outros. Mas é só para ter. Aí você, eleitor, ia votar no candidato do seu distrito. O candidato do seu distrito, ele ia tentar fazer coisas para o seu distrito. Ele tinha que prestar contas ao seu distrito. Ia ser majoritário. Acaba com esse negócio de voto proporcional. Eu não vou votar num cara e entra um outro que eu nunca ouvi falar que ninguém votou. Entrou por coeficiente eleitoral. Acaba isso. E aí, o que isso tem a ver? Isso tem a ver com as eleições, eu dividiria as eleições. Eleições executivas, prefeito, governador, presidente da República, elas iriam acontecer num período diferente às eleições legislativas. Vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Okay? Dessa forma majoritária para todo mundo, distrital. E onde é que entra aí? O que tem a ver com o STF? Então, junto com essa eleição para presidente e governadores e prefeitos, teria uma eleição plebiscitária, como se fosse o plebiscito do sim ou não. Sim ou não? Você, na urna, apareceriam os 11 ministros e você diria sim ou não. Ele se mantém ou não. Se mais da metade da população desse sim, ele ia ficar lá no cargo até a próxima eleição. Se mais da metade dissesse não, ele está fora. Ele está fora do STF. E o presidente vai ter que indicar outro, passando pela sabatina mista do Congresso, dentro daqueles requisitos que eu falei. A cada 4 anos? Não. Uma eleição é só para líderes executivos, e uma eleição, além de líderes executivos, você diz o sim ou não dos ministros do Supremo. Morreu o ministro. Então, o presidente vai lá e indica outro. Visto que eles agora são vitalícios, só sai quando morrer. O ministro pediu para sair, pediu para aposentar, ou pediu desligamento. Por qualquer motivo, saiu um ministro, o presidente vai lá e indica outro dentro dessas prerrogativas que eu falei. Fez 8 anos, ele já entra na próxima eleição, do sim ou não. Não é assim, a eleição ano que vem, o presidente indicou esse ano, não, ele fez 8 anos, ou seja, essa eleição do sim ou não, para o nome do ministro constar na lista, ele tem que ter pelo menos 8 anos de mandato. O que isso vai fazer? Quando o ministro do STF tomar uma atitude, ele sabe que, na melhor das hipóteses, daqui a 8 anos, a população vai julgar ele. O povo vai julgar ele. E a gente cria aí o verdadeiro poder moderador do povo. Democraticamente, sem artigo constitucional, sem uso de força, sem uso de... Não. Cada 8 anos, ou seja, uma eleição executiva assim, uma eleição executiva não, uma eleição executiva assim, uma eleição executiva não. Assim como são senadores. Os senadores, a cada 8 anos você não substitui parte do Senado. Então, a cada 8 anos, abre a possibilidade de você julgar o trabalho dos ministros do Supremo. Notem, o presidente, como chefe de Estado e chefe de governo, mas como chefe de Estado, ele continua com a prerrogativa, continua com o poder de indicar dentro daqueles quesitos determinados constitucionalmente. Esse nome ainda tem que passar por o crivo de representante de fato do povo. Não é eleição indireta como é no Congresso Nacional. Mas já é porque é o Senado. Mas eu acho que uma comissão mista seria mais justa que só deixar a cargo do Senado. E a cada 8 anos,
Quando esse cara fizesse 8 anos de carreira, ele estava ao crivo do povo. Isso não impede que se abra aí para todos os 3 poderes o recall, que o povo pode, através de uma petição com não sei quantos milhões de assinatura no mínimo, etc e tal, pedir o recall daquela entidade, seja executiva, legislativa ou judiciária, que também não queira. Mas aí fica um negócio mais difícil, porque você teria que ter um descontentamento muito grande num país continental. O dispositivo existiria, mas seria muito difícil de usá-lo, ou seja, seria um dispositivo que, para ser usado, de fato a pessoa ia ter que desagradar muito. E aí se cria uma série de regras de improbidade para que, se o cara ele ultrapassar essas regras, ele ser penalizado. Pode ter um golpe, um ministro lá legislar como faz agora, aí que entram as Forças Armadas. Já teria constitucionalmente que as Forças Armadas, independente do presidente pedir ou não, ele até poderia pedir, mas independente do presidente pedir ou não, as Forças Armadas, elas poderiam ser pedido do presidente, pedido do legislativo, né? Então aí poderia ver isso direitinho. Elas poderiam intervir se se fosse provado que alguma entidade, seja de qualquer um dos 3 poderes, tenha infringindo qualquer artigo de probidade, de improbidade. Ah, mas aí elas dariam um golpe com muita facilidade. Não, elas teriam que ter a permissão dos outros poderes. Então, se ela for tirar o poder executivo, ela tem que ter permissão do legislativo e do judiciário. Se ela for tirar o judiciário, ela tem que ter permissão do executivo e do legislativo. A maneira como isso ia se dar, a gente discute. Mas ela aí seria assim, uma coisa muito exagerada. Por exemplo, um ministro do Supremo, um deputado, um senador ou um presidente da República foi acusado de pedofilia, pegaram o cara abusando de uma criança. Aí não é nem improbidade administrativa, aí é crime mesmo. Ou o ministro Supremo vendeu uma sentença, isso foi provado. As Forças Armadas poderiam intervir e pedir autorização. Nesse caso, do ministro vender uma sentença. Aí ele pediu autorização ao Executivo e ao Legislativo. Se o Legislativo e o Executivo, em parceria, dessem essa autorização, eles poderiam ir lá e retirar o cara, na marra, na ponta do fuzil, e jogar o cara direto para a cadeia. Isso se antes não ele fosse afastado pelos seus próprios pares. Então, antes ela teria que se esgotar todas as possibilidades até que isso fosse. E ainda ter que ter permissão dos outros poderes. Não é assim, esse cara fez besteira, eu vou lá e tiro. Me libera, então eu vou lá e tiro o cara do outro poder. Não. Primeiro tinha que ter sido esgotada todas as possibilidades, incluindo dos próprios pares julgá-lo. Seja um deputado, um senador, então o Senado, a Câmara de Deputados, vota pela cassação e tal. Feito tudo isso, e esse cara tentar permanecer, tentar enrolar, tentar forçar a barra, aí você pode lançar a mão. Ou seja, seria um recurso também em última instância. Assim como o recall, esse seria um recurso em última instância. O recurso mais direto é aquele que eu falei. É o crivo do voto. Você não está de acordo com o teu deputado, daqui a 4 anos você vota no outro. Você não está de acordo com o teu senador, daqui a 8 anos você vota no outro. Você não está de acordo com o teu presidente, daqui a 4 anos você vota no outro. Você não está de acordo com o seu ministro do Supremo, na próxima eleição do sim ou não, na próxima eleição plebiscitária, você vota para a saída dele. Não, olha, fulano, Beltrano, Ciclano, também, então é sim. Já o outro, fulaninho de tal, esse não está agradando, e aí eu voto não. Você tem aí o quê? Mais de 100 milhões de eleitores. Vamos botar 100 milhões de eleitores. Então mais de 50 milhões de eleitores falaram que não. Tchau, amigo. Aí eu vou entrar com uma liminar para ficar. Aí entra as Forças Armadas. Olha, você está indo contra, isso aqui foi o povo elegeu. O Executivo me libera. Legislativo
e libera. Ah, mas e se o Legislativo estiver com o rabo preso no Supremo, não vai liberar. O Executivo vai ter... Executivo e Legislativo vão entrar em atrito. E aí você, nesse atrito, a democracia, você vai ter que... Ah, mas deu errado, ele continuou. Mas aí foi dentro da democracia. Mas sabe que o povo vai estar pé da vida e isso pode gerar um descontentamento popular e até uma guerra civil. Então é por isso que eu falei das Forças Armadas. Porque elas não vão querer guerra. Porque na hora que tiver guerra civil, quem vai lá para a linha de frente são as Forças Armadas. Então é de interesse delas manter a ordem. Então ela tem que intervir. É um sistema que pode sofrer aperfeiçoamentos e ajustes, óbvio, mas em base a isso, tem um plebiscito junto com a eleição. Por que junto com a eleição executiva? Para não ficar muito confuso para o povo, porque ele tem que votar não sei quantos deputado estadual, vereador, senador, e aí sim ou não de... Não, assim ele vota. Prefeito, governador, presidente, e sim ou não. É menos, é uma menos. Vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. Aí mais as coisas, não, volta nesses três e mais o quarto, sim ou não, do Supremo. E aí os caras ficariam à mercê da vontade popular. E eles não teriam essa... Não se criaria essa tirania togada como nós estamos vendo hoje no Brasil. Bem, essa é a minha proposta. Merece ajustes, tudo, discussão, mas bojo, a estrutura central da proposta é essa. No que eu tentei aumentar aí as prerrogativas, até do legislativo, etc e tal, é claro que aí, isso daí gera pontas soltas que merecem ser discutidas, mas esse seria o pontapé inicial caso eu fosse imperador do Brasil, né? Eu ia propor essa ideia, tá ok? Então essa foi minha proposta para se coibir de forma democrática os exageros e as arbitrariedades do Poder Judiciário, por exemplo. Tá? E assim a democracia de fato ia ser mais esplêndida. E o poder moderador seria do povo, literalmente. E aí sim, aquele papo de todo o poder emana do povo, aí sim eu ia acreditar nisso. Ok? Valeu, um abraço e até nosso próximo devaneio político.